A gente está de volta com a Amazônia em Debate, hoje discutindo os desafios da logística na Amazônia. Estão aqui comigo o professor Belisário Arce, que é o presidente da Pan-Amazônica, e também o almirante Sávio, que é o comandante do 9º Distrito Naval. Almirante, o senhor realiza operações aqui em comum com as marinhas que são nossas vizinhas? Muito. Agora, por exemplo, estaremos presentes nos festejos da independência da Colômbia, agora dia 20 de julho, e depois, logo mais, estaremos em Iquitos, festejando a independência do Peru, que é no dia 28 de julho. Em seguida, em setembro, eles virão aqui com seus navios de guerra, tanto Peru quanto Colômbia, festejar a nossa independência. Nessas datas, ambos as tripulações desses navios desfilarão em homenagem a esses países. O que eu tenho dito aqui ao nosso professor, ao senhor também, Elias, é que o bonito do mundo são as diferenças. E sabemos conviver pacificamente com as nossas diferenças. Cada um tem a sua fala, cada um tem os seus costumes, a sua comida, tudo é belo. E é muito bom visitarmos quem são diferentes. Pior seria se tudo fosse igual e, como você ainda também disse aí, seria muito enfadonho, muito monótono, né? O Brasil respeita os seus vizinhos, queremos colaborar. Essa minha ida, essa operação que se chama-se Bracopé Naval, porque temos a Bracopé Terrestre, já é uma operação centenária. Acabei de fazer uma videoconferência com esses comandantes navais que vão me receber lá, e todos com profundo espírito amazônico, mas respeitando os nossos espaços, né? Respeitando os espaços, querendo nos ajudar. Agora, por exemplo, a Marinha do Brasil vai comprar 2 barcos da Marinha colombiana, impulsionando a indústria colombiana. Nós vamos comprar 2 barcos que estão lá. A Marinha, a Aeronáutica vende aviões tucanos para a Colômbia, ou seja, impulsionando o nosso comércio, impulsionando a nossa indústria. Tudo isso faz muito bem para todos nós, né? E vamos lá falar um pouco de portunhol. Se não falamos bem o espanhol, falamos portunhol. Já saímos daqui e já vamos para alguma coisa agradável, né? Então, temos assim, vamos ver povos diferentes, algum com touca, um pouco mais frio, vamos conhecer rios diferentes, o Napo, ou seja, tudo isto nos anima muito aqui na Amazônia. Essa diferença nos anima muito aqui na Amazônia. E é em troca disso que eu estou muito animado aqui e pretendo dizer, não ficar mais só 2 anos. Se me deixarem, eu fico muito mais tempo aqui. Em tão pouco tempo já é considerado, o professor Belisário, como um amazônida. O almirante conseguiu internalizar a alma amazônica e os anseios dessa região gigantesca e estratégica para o planeta. Agora, eu queria também, saindo um pouco desse viés naval, professor Belisário, a gente percebe também que o sistema de dados também é logística. A internet também tem sido uma trava aqui para a Amazônia, no sentido da transmissão de dados. Eu me recordo muito bem que quando a gente foi eleito sede da Copa do Mundo, quando eu digo a gente, Manaus, criou-se uma expectativa muito grande, viu, almirante, que a questão logística também seria um dos pontos a serem desatados aqui na região. E a gente está vendo a competição se aproximar, e o máximo que nós chegamos é a partir de uma exigência da FIFA que toda a capital que é sede da Copa tem que ter a internet 4G para o telefone celular, tem que fazer com que as informações fluam com muita rapidez, algo que o Distrito Industrial aqui carecia muito tempo atrás, e a gente não conseguiu até hoje ter esse grau de eficiência, porque todo mundo imagina a logística logo como porto, aeroporto, estrada, carreta, trem, navio, mas essa questão da internet, da transmissão e recepção de dados é também fator fundamental hoje nesse setor chamado logística. Concordo plenamente, Elias. Nós acabamos de fazer uma operação com as Forças Armadas, chamada Ágata, foi a Ágata 2013, e nos valemos por demais da comunicação satelital. E chegamos a essa conclusão. Essa foi uma das conclusões da operação. Se não houver comunicação satelital, não há operação factível na Amazônia, bem coordenada, não há. Precisamos do satélite. Então isso é básico, fundamental. Agora, na questão, no setor privado,
as travas que a gente enfrenta com as dificuldades nas transmissões de dados? Bem, olha, essa questão de transmissão de dados, a base, né, é falta de investimento. Então, alguns investimentos, algum tipo de investimento, o setor privado cabe ao setor privado realizar e o setor privado tem capacidade para isso. Mas outro tipo de investimento não compete ao setor privado, compete ao poder público fazer, ao Estado, né? E quando você chega nesse tipo de investimento de grande monta e que requer atuação estatal, a gente bate de frente com uma questão crucial da Amazônia, que é a falta de empoderamento. Olha, o Estado do Amazonas tem só 8 deputados federais e 3 senadores. Nossa força política é ínfima em um parlamento de 570 parlamentares. Sem contar, desculpa, Belisário, te interrompendo, sem contar que a bancada federal, aí eu quero me apegar ao teu princípio de há poucos instantes, Almirante, de defender uma nação amazônica com todos os países co-irmãos, às vezes a gente não consegue ter uma linguagem única entre a bancada federal da Amazônia. Vídeo que aconteceu agora com a guerra fiscal do ICMS, quando o Pará e Roraima se levantaram contra os benefícios fiscais aqui do Amazonas. Exatamente, mas por que se levantaram? Isso eu digo há 200 anos, sempre digo isso. Por quê? Porque aqui em Manaus nós temos que fazer uma autocrítica, nós somos muito egoístas. A Zona Franca de Manaus não deveria ser Zona Franca de Manaus, deveria ser Zona Franca da Amazônia. A Zona Franca de Manaus, ela não serve aos interesses dos roraimenses, acreanos, etc. Então, por que nós deveríamos esperar contar com o apoio deles? Então, nós precisamos criar mecanismos para criar um consenso amazônico. Somos 9 estados. 9 estados juntos são mais de 100 parlamentares. Nossa bancada amazônica, ela é composta entre senadores e deputados federais de mais de 100. Ora, veja bem, qual é o melhor negócio no Brasil? É ser usineiro. Por quê? Porque, historicamente, os parlamentares do Nordeste, o Bloco Nordestino, trabalham... Não estou dizendo que seja uma coisa boa, mas é só um exemplo. Eles trabalharam unidos para criar condições de fazer a usina de açúcar, o melhor negócio, usina de açúcar e de álcool, né, o melhor negócio do Brasil. Toda vez que tem um assunto que seja de interesse da bancada nordestina, eles agem em bloco. Nós aqui na Amazônia nunca tivemos essa capacidade. Então nós precisamos criar, e já foi criado um mecanismo nesse sentido, foi o Fórum dos Governadores, que agora está inerte, mas já foi mais atuante sob liderança... Que a gente teve assembleias do Fórum dos Governadores. Sob liderança de Eduardo Braga. Agora está inerte. Mas precisamos criar fortalecer esse mecanismo e criar outros que criem fortaleçam ou criem, porque acho que não existe, essa identidade regional. Os estados amazônicos têm que se irmanar, porque se irmanarem, eles só assim poderão ter força política no nosso Congresso. Com força política, nós conseguimos ter investimento público para melhorar nossa infraestrutura em todas as áreas. Inclusive, até na nomenclatura, eu acho que a gente tem que pensar em outra nomenclatura, porque quando você fala em Zona Franca para o resto do país, todo mundo pensa que a gente vive aqui num verdadeiro paraíso fiscal, quando na verdade há um paraíso do fisco aqui. O fisco arrecada muito com o projeto Zona Franca de Manaus. E outro detalhe, Belisário, que depõe contra a Zona Franca de Manaus é o contingenciamento dos recursos da SUFRAMA, que acontece desde o final do governo Fernando Henrique Cardoso. Governo Lula o manteve, governo Dilma mantém, e isso impede que a SUFRAMA seja verdadeiramente uma agência de desenvolvimento na Amazônia Ocidental e também no Amapá, que tem áreas de livre comércio. Mas desde o momento que a SUFRAMA teve as suas verbas contingenciadas e passaram para a conta única da União, ela ficou impedida, Almirante,
de levar recursos que ela arrecada aqui para os estados vizinhos. E, consequentemente, nós perdemos o discurso da União em torno desse projeto vitorioso. Porque Sudã e Sudene, que foram exitosos, imaginados pelos governos militares, sumiram na fumaça da corrupção. E a Zona Franca de Manaus e a SUFRAMA se mantém exitosa ao longo dos seus 46 anos. Vamos agora para o intervalo comercial e a gente volta logo em seguida. Depois eu queria falar desse assunto.